Olá, turma. Como prometido, vamos começar a nossa revisão de linguagens formais, tá? Vou começar revisando conjuntos, né? Então, conjuntos, o conceito é essencial, é fundamental para o estudo de linguagens formais e autômatos. Pois todos os conceitos desenvolvidos, bem como os correspondentes resultados, são baseados em conjuntos ou em construção sobre conjuntos. Por isso a gente tem que começar por essa base, tá? Então, revisando a parte de conjuntos. Um conjunto é uma coleção de 0 ou mais objetos distintos, denominados elementos do conjunto. Deixa eu pegar até uma canetinha aqui para a gente, qualquer coisa aí, anotando, tá? Então, conjunto finito, podemos enumerar todos os elementos. E infinito, a gente não consegue enumerar todos os elementos. Aqui nós temos exemplos de representações de conjuntos, tá? Aqui o conjunto A é igual a... Aí tem aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12... denotados ou apresentados por extensão, tá? Esse mesmo conjunto poderia ser apresentado dessa outra forma. 2 pertence ao conjunto A. Quando eu utilizo esse símbolo de pertencimento, é porque eu estou trabalhando o elemento com o conjunto. É como se eu tivesse aqui o conjunto A e dentro desse conjunto A tivesse o 2. Então, 2 é um elemento que pertence ao conjunto A. Se N pertence a A, então N mais 2 também pertence a A. No caso, para representar este conjunto aqui em cima, ok? Então, aqui é uma forma de representação por extensão. Isso aqui é uma forma de representação por compreensão. Por quê? Se N pertence, se 2 pertence a A, sendo que se N é um número qualquer, tá? Pertence a A, então N mais 2 pertence a A. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, essa regrinha aqui vai desaguar nessa regrinha aqui, tá? E números pares, né? Começados a partir do número 2. Pares positivos, né? Então, aqui é uma outra forma de representar. Então, o conjunto A é igual a... Aí abre chaves. X tal que... Então, esse elemento significa aqui tal que... X é inteiro par positivo. Então, inteiro par positivo, ele está considerando a partir do número 2, né? Poderia ter colocado maior que 0, X tal que X é maior que 0 e inteiro par positivo. Certo? Formas para descrever um conjunto. Eu posso descrever um conjunto listando total ou parcialmente os elementos, usando a recursão para descrever os elementos e descrevendo a propriedade que caracteriza os elementos. Então, listando total ou parcialmente os elementos, foi o que a gente viu aqui no item 1. Usando a recursão para descrever os elementos. Aqui está acontecendo o quê? Um tipo de PA, né? Progressão aritmética, né? De 2 em 2. Descrevendo a propriedade que caracteriza os elementos. É esse exemplo aqui, tá? Então, usar a recursão seria o quê? Então, deixa eu apagar ali. Usar a borrachinha. É um processo pelo qual passa certo procedimento quando um dos passos do procedimento em questão envolve a repetição do passo anterior. Um procedimento que se utiliza da recursão é dito recursivo, certo? Então, no exemplo 2, que foi esse daqui, houve o quê? Procedimento, foi esse daqui, ó. Quando usa os passos do procedimento em questão, envolve a repetição do passo anterior. Então, vou estar sempre somando mais 2, mais 2, mais 2. Trata-se de uma PA, na verdade, né? Para quem está um pouco mais enferrujado na matemática. Aqui eu botei uma observação um pouco mais extensa. Botar extensa pode ser que confunda um pouco, mas vamos passo a passo. Se um elemento A pertence a um conjunto A, então eu tenho um conjunto A aqui.
O elemento A, eu posso representar assim, tá? É um elemento que faz parte do conjunto. Então, se A pertence ao conjunto, então denota-se por A pertence a A. Caso contrário, o A não pertence a A. Qual seria o exemplo de que o A não pertenceria a A? Eu teria aqui o conjunto A e o elemento estaria fora desse conjunto, né? Ou simplesmente não existisse. Isso aqui é chamado de conjunto universo, né? Então, se ele tivesse fora ou não existisse dentro, né, desse conjunto A, esse elemento A não pertence a A. Então, essa pertinência a gente só trabalha quando está trabalhando de elemento com conjunto. O conjunto é representado por letra maiúscula e o elemento por letra minúscula. Se todos os elementos do conjunto A também são elementos de um conjunto B, então afirma-se que A está contido em B. Então vamos lá. Então, se todos os elementos do conjunto A está contido em B, ou que A é subconjunto de B, denota-se por A está contido, e aqui tem um sinal de igual, tá? A B. Quando tem um sinal de está contido é igual, significa o seguinte: ou A é exatamente igual a B, ou seja, os elementos que tem A tem exatamente, vamos botar aqui, 1, 2, 3. Então, quando eu estou sinalizando que A está contido e é igual a B, significa que todos os elementos que estão em A também estão em B. Eles podem ser exatamente iguais, ou eu posso fazer assim, ó. Aqui é o conjunto A. E por fora, aqui é o conjunto B. Mas todos os elementos que tem em A, tem em B. Certo? Porque aqui não tem nenhum outro elemento apenas exclusivamente de B. Mas o A está totalmente dentro de B. E os mesmos elementos de A são os mesmos elementos de B. Então, quando eu uso esse símbolo está contido e é igual, é porque eles possuem exatamente os mesmos elementos, que pode ser representado assim, como se os dois tivessem o mesmo número de elementos, né? Sem nenhum sobressair o outro, ou que um está dentro do outro, mas possui os mesmos elementos. Uma outra forma de representar essa mesma situação é trabalhar com o símbolo do contém. Eu posso dizer que B, que é o conjunto mais externo, contém e é igual a A, porque possui os mesmos elementos, né? E aqui, ó, cadê a minha caneta? Aqui, contém A e B está contido em A. Cadê? B, cadê? Ou ainda B contém A e B, assim, enfim. Deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso. Então, quando eu tenho um elemento interno que está dentro de um elemento externo, eu uso o símbolo está contido e uso o símbolo de está igual se eles forem exatamente os mesmos elementos. Esse conjunto mais externo, quando ele possui um conjunto mais interno, eu utilizo o símbolo do contém. Então, o B contém e é igual ao conjunto A, ok? Que é o que está representado aqui, né? B contém A e B aqui contém é igual a A. Adicionalmente, se existe B pertencente a B, tal que B não pertence a A, como é que seria isso? Se eu tivesse um elemento aqui, ó, Bzinho, pertence a B, mas não pertence a A, ok?
Então, afirma-se que A está contido, deixa eu pegar só uma borrachinha, que A está contido em B, porém, ele é um subconjunto de B, mas já não vai poder ser considerado igual. Então, A está contido em B, mas não é igual a B, porque B, além dos elementos de A, vai possuir um elemento próprio de B. Ok? Da mesma forma aqui, B contém A, mas eles não são mais iguais, porque ele tem um elemento que é exclusivo de B. Tranquilo? Então, os conjuntos A e B são iguais se e somente se possuem os mesmos elementos, ou seja, A é igual a B, que foi esse exemplo aqui, e somente se A estiver contido e for igual a B, e B estiver contido e for igual a A, é nessa situação aqui, tá? Vamos para a próxima telinha. Tranquilo, né? Conjuntos e operações sobre conjuntos. Então, nós temos a primeira representação aqui. Lembrando que o que estiver fora dos conjuntos A e B, ele pertence a esse conjunto aqui chamado de conjunto universo, tá? Então, tudo que estiver fora de A e B, e tudo que estiver dentro de A e B também, faz parte do conjunto universo. Então, o conjunto universo engloba tudo isso aqui. Nesse primeiro exemplo, Azinho pertence a A. Então, tem aqui Azinho pertence a A. Tranquilo? Nesse segundo exemplo aqui, Azinho não pertence a A. Opa! Aí o que eu fiz? Deixei um elemento qualquer X em A. Podia não ter nada também, tá? E coloquei o elemento A lá de cá. Nesse caso, esse conjunto A, certo? Ele não possui o elemento A. Então, o Azinho está aqui, não pertence ao conjunto A. Nesse caso aqui, ele pertence ao conjunto B, certo? Sempre vou trabalhar um sinal de pertencimento, que é esse aqui, quando eu estiver trabalhando elemento com conjunto, tá? Já no exemplo C e D, eu estou trabalhando conjunto com conjunto. Como é que eu sei disso? Conjunto é representado por letras maiúsculas. O elemento de um conjunto é representado por letra minúscula. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Azão, que é o meu conjunto Azão, está contido e é igual a Bzão. Ou Bzão está contido e é igual a A. Então, eu só uso esse sinal de igual quando os mesmos elementos que estão em A também estão em B. Então, aqui ele está aqui, o Azão está contido e é igual a B. Bzão contém, né? Contém e é igual a A. Ou seja, os elementos que estão dentro de A, no caso, né? Poderia ser uma representação apenas com um círculo, neste caso? Poderia, porque eles possuem o mesmo elemento, tá? Eles possuem o mesmo elemento. E aqui, de quebra, um elemento que pertence a esse conjunto é representado pela letra minúscula. Então, Bzinho pertence a Bzão. Beleza? Então, aqui é quando eu estou trabalhando conjunto com conjunto. Aqui é quando eu estou trabalhando elemento com conjunto. Tranquilo, né? Então, nesse outro exemplo aqui, A está contido em B, ou B contém A. Porém, nesse exemplo aqui, o Bzinho não pertence a Azão. Ou seja, ele está dentro do conjunto Bzão, mas ele não pertence ao conjunto Azão. Então, como eu estou trabalhando elemento com conjunto, eu vou trabalhar esse símbolo de pertencimento. Então, Bzinho não pertence a Azão. Tranquilo, né? E por último, né, se eu não estou enganado, esse é o último exemplo. A está contida é igual a B, ou B contém é igual a A. Então, A está dentro e é igual a B. B contém
Quem? O A que está dentro dele, e eles também são iguais. Aí aqui uma outra forma de apresentar esse conjunto. Azão possui quais elementos? Azinho e Bzinho. Bzão possui quais elementos? Azinho e Bzinho. Logo, eu posso afirmar que Azão está contido e é igual a Bzão, ou que Bzão contém e é igual a Azão. Tá? Exemplos de revisão. Cadê minha canetinha? Tem hora que a caneta dá um chá de sumiço. Vamos lá. Estou conseguindo. Chegou. Azinho pertence ao conjunto B e A. Sim, porque aqui é um elemento e o que está dentro de chaves é considerado conjunto, tá? Então, Azinho pertence ao conjunto B e A. Czinho não pertence ao conjunto BA, é verdade. Vamos para cá. Conjunto AB está contido e igual ao conjunto BA. Tranquilo, são os mesmos elementos, só trocou a posição. Da mesma forma aqui, ó, tô trabalhando conjunto com conjunto, tá? Por isso que a gente vai usar esse símbolo e não pertencimento. AB é um conjunto que está contido dentro do conjunto ABC. Como assim, Jaque? Imagina que eu tivesse aqui, ó, A e B soltos. Está contido dentro do conjunto ABC. Tá? Bom, não vai repetir os elementos. São os mesmos elementos. Tá? Porque senão ficaria A, B, C dentro de AB. Não. Não precisa repetir algo que já existe lá dentro. Então, esse AB está contido dentro desse conjunto maior. A, B, C. São 3 elementos. Não precisa repetir os elementos, tá? 1, 2 e 3 está contido e é igual a 3, 2, 1. Só que aqui ele está de forma duplicada. Como eu falei, né? Não precisa você repetir os elementos. Então, se eu tenho aqui 1, 2 e 3 dentro de um conjunto e digo que 1, 2, 3 está contido e é igual a 3, 2, 1, eu não preciso repetir os elementos, porque são os mesmos elementos. É como se eu tivesse aqui A está contido e é igual a B. A professora, mas repetir os elementos não tem problema. Ele considera como se só tivesse 1, 3, 1, 2 e 1, 1. Tá? Então, mesmo que você escreva duplicado aqui, ele só vai contar o elemento uma única vez dentro do conjunto. Tá? E aqui, da mesma forma, se eu tenho 3, 3, 3, 2, 2 e 1, ele vai considerar como se eu tivesse apenas o 3, o 2 e o 1. Está contido e é igual a 1, 2, 3. Então, você pode deixar a representação dessa forma. Não precisa colocar um dentro do outro, porque eles são os mesmos elementos. Ok? Então, igual ao dos conjuntos. 2 conjuntos são iguais se e somente se eles possuírem os mesmos elementos, em qualquer ordem, independentemente do número de vezes que cada elemento se apresenta. Foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, 2 conjuntos são iguais se e somente se eles possuírem os mesmos elementos. Não é a quantidade, são os mesmos elementos. Aqui é o elemento 1, 2 e 3, elemento 3, 2 e 1. A ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, né? Em qualquer ordem, independentemente do número de vezes que cada elemento se apresenta. Né? Basicamente isso. Outra revisão interessante aqui, né? Conjuntos e operações sobre conjuntos. Então aqui o desenho ele já dá uma refrescada na nossa memória, né? A gente tem aqui os conjuntos naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os números reais e, por fim, os números complexos, né?
Porque os naturais, ele começa a contar a partir do zero, né? Então, você vê aqui no exemplo. Deixa eu pegar. 0, 1, 2, 3, 4. Então, os naturais, ele começa a contar a partir do zero, como se fossem apenas inteiros positivos. Já os números inteiros, ele aceita tanto inteiros com valores negativos, como inteiros com os valores positivos. Os números racionais, ele já engloba outros valores, né? Que são mais os números fracionários, né? Já os números irracionais, lembrando que um grupo vai englobando o outro. Então, o natural está dentro do inteiro, que está dentro do racional, que está dentro dos números reais. Os números reais englobam todos eles três, mais os irracionais, né? E quem engloba todo mundo são os números complexos, tá? Então, os irracionais, ele vai ter o quê? 0,232, né? Ele pode também resultar em quê? Em números em dízimas periódicas também, né? Os números irracionais, se não estou enganado, ele aceita dízima periódica. Números reais, então, os números reais ele vai aceitar números negativos, raiz quadrada, a negação de uma raiz quadrada, né? A canetinha, tá, fui lá para cima, não sabia onde é que estava a caneta, deixa eu apagar. Então, os números reais, ele vai englobar todo mundo aqui, ó. Ele engloba inclusive os números irracionais, tá? Então, ele pega os racionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Então, aqui um exemplo. Eu tenho os números 1, 2, 3 e a sua representação seria o quê? O elemento x pertence aos naturais, tal que o elemento x seja maior que 0 e menor do que 4. Então, ele está representando exatamente aqui, 1, 2, 3. Outra forma de representação, N maiúsculo. Aqui, nesse caso, ele está representando os números naturais. Nesse caso, ele está representando os números inteiros. Como assim? Eu tenho um conjunto 1, 2, 3. Ele pode ser representado dessa forma. O elemento qualquer x pertence aos números naturais, tal que x é maior que 0 e x é menor que 4. Uma outra forma de apresentar isso aí. Eu tenho n, que é uma variável. Ele vai receber quem? X, que é um elemento qualquer, pertence aos inteiros, tal que o x tem que ser maior ou igual a 0. Exemplo do conjunto n. Quem seria maior ou igual a 0, que pertence aos números inteiros? Maior ou igual a 0, então começaria a partir do 0, né? 0, 1, 2, 3. Uma outra forma de representação aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar ali. Tranquilo, né? Então, esse 1, 2, 3 foi representado dessa forma. E aqui, nesses casos especificamente, ele está trabalhando o quê? O número inteiro, tal que seja maior ou igual a 0. E temos aqui a formulação dos números pares. Quando ele fala que x, que é o elemento, tal que... Olha aí, que x, ó. Quando ele fala que y, tal que y é igual a 2x, ou seja, o elemento y é igual a 2 vezes o elemento x, e esse elemento x pertence aos naturais. Então, imagina aqui, os números naturais. Se eu começar os números naturais a partir do 0, então, e aqui, esse conjunto vai ser formado pelos números pares, usando essa fórmula aqui, que y é igual a 2x. Então, y, que é o elemento, é igual a 2x. Quem é x? Primeiro elemento do conjunto natural, já que x pertence aos naturais, é 0. Então, vai ficar 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, ele só fez resolver essa paradinha aqui. Tranquilo, né? Então, seja A e B conjuntos, então
vamos trabalhar a união de conjuntos, certo? Então, na união do conjunto, eu vou unir todos os elementos que tem no conjunto A com todos os elementos que tem no conjunto B, sem precisar repetir sua numeração, tá? Então, a união de A com B equivale, né, no caso, é igual a o elemento X qualquer, poderia ser Azinho, Bzinho, tá? X é porque ficou mais neutro. Um elemento X qualquer, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Quando eu uso esse ou, eu estou dizendo que pode pertencer a A ou a B, ou pertencer a B, tá? Então, como assim? Se ele pertence a A ou a B, se eu estou trabalhando com a união de conjuntos, então eu vou considerar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então, esse elemento X, ele pode pertencer a A ou pode pertencer a B. Porque, por exemplo, se ele dissesse o 0, ele só pertence a B. Se eu dissesse o número 5, ele só pertence a A. Mas na união dos conjuntos, ele vai trabalhar com todos esses números: 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já na interseção de conjuntos, ele mudou até, né? Porque aqui a união é o símbolo do Uzinho para cima, a interseção é o Uzinho para baixo. Ele diz o quê? Que o elemento X qualquer, tal que X pertence a A e pertence a B. Então, há uma diferença quando eu trabalho o ou e o i. Aqui, no caso, ele está dizendo o quê? Que eu posso ter elementos pertencentes a A ou elementos pertencentes a B. Porque o elemento que eu quisesse encontrar, sei lá, a união B, ele vai pegar todos os elementos, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas o elemento X, tal que X, ele pertence a A ou pertence a B. Então, digamos que for o número 3, ele só pertence a A. Digamos que for o número 6, só pertence a B. Digamos que for o número 2, ele pertence a A e B. Então, quando há uma intersecção entre dois pontos, que é nesse caso aqui, ó, o que significa essa interseção? Que é o elemento em comum entre o conjunto A e o conjunto B, certo? O conjunto universo é tudo que está aqui nesse quadradinho ao redor desses conjuntos. É representado pela letra maiúscula U, tá? Então, quando eu falei interseção, X, tal que X pertence a A e X pertence a B, significa que esse número aqui, né, é o que tem em comum nos dois conjuntos. Ele fala que X pertence a A e X pertence a B. A única possibilidade dele é ocorrer uma interseção, certo? Aí eu consigo fazer com que o elemento pertença a A e a B. Tranquilo, né? Então, seja A um conjunto. Aí aqui nós temos uma regrinha do complemento de conjuntos. Como assim? Vamos ler, tá? Então, quando eu quero complementar um conjunto, eu posso utilizar essa referência aqui de A', tá? Como a gente chama esse tracinho. Então, A' é igual a X, tal que X pertence ao conjunto universo e X não pertence a A. Opa! Então, X, tal que X pertence a U e X não pertence ao A. Vamos lá. A operação de complemento é definida em relação ao conjunto fixo U, denominado conjunto universo. A' é o conjunto complemento de A. Se a' contém todos os elementos que estão em um conjunto universo, mas estão em um conjunto A. Como assim? Digamos que o conjunto A é o 3, 5, 2 e 7. O A' é o complemento de A, ou seja, são todos os elementos que não estão em A, mas que fazem parte do conjunto universo. Então, esses 0, 4 e 6 fazem parte do A'. Tanto é que ele fala aqui, ó, X, tal que X, pertence ao universo. No entanto, o X não pertence ao conjunto A. Então, a' é esse complemento, é o que está fora de A, mas que faz parte do conjunto universo. Certo? Sejam os conjuntos A e B. Então,
vamos estudar agora a diferença de conjuntos. Então, aqui tem o complemento de A, B. Quando eu tenho essa representação aqui, seria A menos B. Então, ou seja, os elementos que estão contidos, né, que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. Então, todos os elementos que pertencem ao conjunto A, aqui seria o 3, 5 e 7, mas não pertencem ao conjunto B. Representação, X, que é qualquer elemento, tal que X pertence a A e X não pertence a B. O complemento do conjunto B, contido no conjunto A, é denotado por CAB. Ou seja, é a diferença entre os conjuntos A e B. Ou seja, é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Uma determinada equação pode ter diversos conjuntos de solução, de acordo com o conjunto universo que for estabelecido. Então, esse S aqui é de conjunto solução, tá? Uma determinada equação pode ter diversos conjuntos de soluções, de acordo com o conjunto universo que for estabelecido. Sejam conjunto A e B conjuntos disjuntos ou conjuntos independentes ou conjuntos mutuamente exclusivos. Quando falar conjunto disjuntos, independente ou mutuamente exclusivo, significa que nenhum elemento que pertence a A pertence a B, que nenhum elemento que pertence a B pertence a A. Então, eles são disjuntos, são independentes, são mutuamente exclusivos, ou seja, não tem nenhum elemento em comum. Quando isso acontece, se eu for colocar aqui a interseção, o que eles têm em comum seria o conjunto vazio. Pode ser representado dessa forma ou dessa forma. Tá? Seja os conjuntos A e B. A gente vai estudar agora o conjunto das partes. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente vai precisar desse conteúdo mais adiante, né? Dado um conjunto A, dizemos que o seu conjunto de partes é representado por partes do conjunto A. Certo? Esse P é de partes. Partes do conjunto A. É o conjunto formado por todos os subgrupos do conjunto A. Então, vamos lá. Determinação do conjunto de partes. Seja o conjunto A composto por 2, 3 e 5. Para obtermos o conjunto de partes do conjunto A, basta escrevermos os seus subconjuntos. Então, quais seriam os subconjuntos desse conjunto 2, 3, 5? Então, o primeiro subconjunto seria o próprio conjunto vazio. Então, todo conjunto tem dentro dele como subconjunto o conjunto vazio, né? Pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Segundo subconjunto. Aí a gente vai marcar aqui apenas os subconjuntos com um elemento. Então, se eu for olhar quais são os elementos que tem no conjunto A, 2, 3, 5. Então, isoladamente, o número 2 é um subconjunto do conjunto A. Isoladamente, o conjunto 3 é um subconjunto do conjunto A. E o conjunto 5 é um subconjunto do conjunto A. Terceiro, subconjuntos com dois elementos. Então, eu vou fazer par a par, combinações. Então, eu posso combinar o 2 e o 3, que são dois elementos do conjunto. O 2 e o 5, e por fim o 3 e o 5. Não vai ter nenhuma repetição, né? Eu fiz todas as combinações possíveis com dois números. Então, é considerado um subconjunto. Então, o conjunto 2 e 3 é um subconjunto desse conjunto. O conjunto 2 e 5 é um subconjunto desse conjunto. E 3 e 5 é o subconjunto desse conjunto. Subconjuntos com três elementos. Então, são os próprios três elementos. Então, seria o próprio 2, 3, 5. Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, quando eu vou relacionar as partes de um conjunto, eu tenho que levar em conta tudo isso aqui. Qual é o menor elemento de um conjunto? O conjunto vazio. Né? Depois, individualmente, cada um possui apenas um elemento. Então, o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 5. Certo? Elemento 2, 3 e 5. Depois, de par em par, 2 e 3, 2 e 5, 3 e 5. E depois, todos os elementos 2, 3, 5. Aí, vamos contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Como é que eu poderia calcular a quantidade de elementos que tem, a quantidade de subconjuntos que fazem parte do meu conjunto? Existe uma formulazinha, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Essa formulazinha aqui, ó.
2 elevado a n. Esse n significa o número de elementos que tem no meu conjunto. Então, para eu saber quantas são as partes de um conjunto, né? Nesse caso o conjunto A, eu vou ver quantos elementos ele tem. São 3 elementos, né? 2, 3 e 5. Então, 2 elevado à terceira vão ter o quê? 8 elementos. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 elementos que fazem parte do conjunto A. A começar a contar do conjunto vazio. Então, todo conjunto possui o conjunto vazio como subconjunto desse conjunto. E o próprio conjunto também é um subconjunto dele mesmo. Ok? Então, vamos lá. Só complementando aquilo que eu acabei de falar, né? Aqui é mais a parte teórica, né? O conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. É o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. Número de elementos dos conjuntos de partes. Podemos determinar esse número de elementos sem que haja necessidade de escrevermos todos os elementos desse conjunto. Para isso, basta partirmos da ideia de que cada elemento do conjunto A tem duas opções na formação do subconjunto. Ou o elemento pertence ao subconjunto, ou ele não pertence ao subconjunto. E pelo uso do princípio multiplicativo das regras de contagem, se cada elemento apresenta duas opções, teremos... Aí aqui eu botei aqui, ó. Observemos no exemplo anterior o conjunto A com os elementos 2, 3, 5. Apresenta apenas 3 elementos. E, portanto, é de supor, pelo uso da relação apresentada, que o número de partes do conjunto A, que pode ser representado dessa forma ou dessa forma, tá? No caso, como eu tenho 3 elementos, então, 2 elevado ao número de elementos do conjunto A. São 2 elevado a 3. Eu vou ter 8 subconjuntos, que foi o que a gente viu na tela anterior. Produto e plano cartesiano. Sejam A e B os conjuntos. Então, a gente vai estudar agora um pouquinho o produto cartesiano, né, para depois a gente chegar no plano cartesiano. O produto cartesiano de dois conjuntos é o conjunto formado por todos os pares ordenados A e B, em que A é um elemento de A e B é um elemento de B. Dizemos que os pares ordenados A, B, C, D são iguais se somente se... Aqui lembra do bicondicional? São iguais se somente se esse primeiro elemento aqui, que é o A, foi igual ao primeiro elemento desse conjunto aqui, que é o C. E esse segundo elemento, que é o B, foi igual a esse segundo elemento aqui, que é o D. É usual denotar um produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo como expoente. Por exemplo, eu tenho o conjunto A, e quando eu relaciono ele com ele mesmo, vai ficar elevado ao quadrado. A gente vai ver isso com mais calma mais adiante, tá? Não se apoquentem muito, não. Um elemento de um produto cartesiano denotado na forma AB é determinado, ou seja, é denominado par ordenado e não deve ser confundido com o conjunto AB. Então, você vê que o par ordenado ele é representado por parênteses. Quando você faz a representação com chaves, ele é um conjunto, tá? Então, o produto cartesiano, denotado na forma B, é denominado par ordenado. Então, a representação do par ordenado é com parênteses, tá? A e B. Já quando eu coloco chaves, eu estou representando o conjunto. Então, em um par ordenado, a ordem é importante, pois são distinguidas as duas componentes. Os componentes podem ser repetidos. Então, aqui, a ordem dos tratores vai alterar o viaduto, tá, gente? Então, vamos prestar atenção para ver como é que funciona essa brincadeira. Então, produto cartesiano. Um conjunto de todos os pares ordenados A, B, em que A pertence a A e B pertence a B, recebe o nome de produto cartesiano e deve ser indicado por A vezes B. Assim, aí o X dá de produto mesmo, né? A vezes B é igual a
o elemento A, o elemento B, tal que o elemento A pertence ao conjunto A e o elemento B pertence ao conjunto B. Consequentemente, se A é diferente de B, então AB é diferente de BA, justamente porque A é diferente de B e B é diferente de A. Ok? Então, se A e B são conjuntos finitos, então o módulo desse produto, né, dessa multiplicação, equivale ao total de elementos de A vezes o total de elementos de B. A generalização dessa operação é denotada dessa forma. A1 vezes A2 vezes até a N, né, é igual a Azinho vezes Azinho A2 até a N. A de I pertence o elemento A de I, por que I? A1, né, pertence ao conjunto A1, A2 pertence ao conjunto A2. Só que aqui ele está falando o quê? Para 1 sendo menor ou igual que I e I menor igual que N. Isso aqui é só questão de representação, tá, gente? Eu não vou me deter muito nisso aqui, não. Exemplo, seja o conjunto A com os elementos Azinho, Bzinho, Czinho. E o conjunto B com os elementos 0 e 1. Então, digamos que eu tenho aqui o conjunto A com Azinho, Bzinho, Czinho. E o conjunto B com 0 e 1. Então, aqui eu tenho o produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B. Como é que vai se dar isso? Eu vou pegar e combinar todos os meus elementos de A com o conjunto B. A0, A1. Tá aqui, ó, A0, A1. B0, B1. B0, B1. C0, C1. C0, C1. Então, você vê que aqui são todas as combinações, ou seja, o produto cartesiano dos conjuntos Azão e Bzão, né? Aí você vai observar aqui, se eu fizer a multiplicação do total de elementos de A com o total de elementos de B, ou seja, eu tenho 3 elementos no conjunto A e 2 elementos no conjunto B, eu vou ter 6 elementos no total. 6, vou formar aqui nesse caso 6 pares ordenados, né? Então, ele vai formar 6 elementos desse produto. Aí, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma forma também da gente verificar se fez todas as combinações possíveis, né? Aí, quando tem aqui, ó, o tamanho, no caso, do conjunto A é igual a 3. Né? Então, eu tenho 3 elementos. Recapitulando, um par ordenado é formado pelos valores de x e y agrupados, os quais determinam pontos no plano cartesiano. A gente vai ver daqui a pouco. A coordenada x e y indica que os valores de x estão atribuídos à abscissa do eixo x e os valores de y está a ordenada do eixo y. Então, vamos lá. A abscissa do eixo x. O eixo x é horizontal. Ordenada do eixo y. Eixo y é vertical. Produto cartesiano é a multiplicação entre pares ordenados envolvendo conjuntos distintos. Vamos ver lá como é? Então, seja o conjunto A composto pelos elementos 1, 2, 3, 4 e o conjunto B composto pelos elementos 2 e 3. O produto entre eles será o resultado de A vezes B, considerando que nos pares ordenados formados pelo produto, a ordem seja a seguinte: os elementos de A devem assumir a posição da abscissa e os elementos de B da ordenada. Portanto, temos que A vezes B. Então, como é que seria o produto cartesiano de A vezes B?
seria as combinações dos elementos que tem no conjunto A com os elementos que tem no conjunto B. Então, deixa eu ver se eu botei aqui. Então, fiz aqui a combinação de 1 com 2, 1 com 3, 2 com 2, 2 com 3, 3 com 2, 3 com 3, 4 com 2, 4 com 3. Então, o produto cartesiano seria todas essas combinações dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Multiplicando o tamanho do conjunto A por B, indicaremos a quantidade de elementos de um conjunto. Então, se eu tenho aqui, quando eu boto esse módulo aqui do lado, eu vou trabalhar com a quantidade de elementos. Quando eu não coloco, eu quero saber quem são os elementos. Então, aqui eu quero saber quem são os elementos resultantes do produto cartesiano de A com B. Quando eu coloco esse módulo aqui, essa barrinha aqui, eu quero saber a quantidade de elementos, certo? Então, eu vou fazer o quê? A quantidade do elemento do conjunto A vezes a quantidade de elementos do conjunto B. Então, no conjunto A, eu tenho 4 elementos. No conjunto B, eu tenho 2 elementos. 4 vezes 2, eu tenho 8 pares ordenados. Beleza? Então, recapitulando. Ali eu fiz A, produto de A por B. Mas se eu quiser B por A, então eu vou pegar a combinação de B por A, né? Então, como é que vai ficar? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4. Você vê que a ordem dos tratores altera o viaduto, né? 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4. Certo? Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Se eu tivesse A vezes A, então eu vou pegar os elementos de A e vou combinar com o próprio conjunto de A. Então, ficaria A ao quadrado. E quem seriam os elementos? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Então, todos os elementos combinando entre si, né? Eu não fiz aqui porque ia dar mais trabalho para fazer cada conjuntinho, né? Se relacionando. E B vezes B, né? Produto cartesiano de B vezes B. Então, quem seriam os elementos? Eu ia combinar os elementos 2 e 3 com outro conjunto B, 2 e 3. Então, B ao quadrado ficaria 2 com 2, 2 com 3, 3 com 2, 3 com 3. Beleza? Então, aqui outros exemplos. Se eu quero o produto cartesiano de A vezes B, então eu tenho que fazer o quê? A combinação aqui, deixa eu ver onde é que está a canetinha, do elemento A com o elemento B. O elemento A com o elemento B. Terminei todas as combinações possíveis, terminei. Então, agora eu venho aqui esse número 1 com 3 e 1 com 4. Aí vai ficar 0, 3, é um par ordenado. 0, 4, outro par ordenado. 1. Lembrando que o par ordenado é representado por parênteses, tá? E aqui 1 e 4. São todas as combinações possíveis. Esses chaves aqui é só para representação mesmo. Então, como é que ficaria o exemplo 2? Eu ia combinar 0 com todos os elementos de B. Depois o 1 com todos os elementos de B. Tá? Então, como é que fica? 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 1 e 1, 3. Acabou, né? Todas as combinações
possíveis. Já aqui eu vou querer saber a quantidade de elementos que tem nesses conjuntos. No caso A, B, C. Qual o tamanho de A? O tamanho é 2. Então eu vou botar aqui 2. Qual o tamanho de B? Também é 2. Então, vezes 2. Qual o tamanho de C? É 3. Vezes 3. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, eu vou ter 12 pares ordenados. Quem seriam essas combinações de A, B e C? Eu vou combinar todos os elementos de A com B com C. Então, vai ficar grande pra caramba. Pensava que tinha feito aqui, ó. 0, 1, 0. 0. Eita, faltou aqui. 1, 0, 1, 2. Aí eu já fiz todas as combinações de 0. 0 com 1, 0. 0 com 1, 0 com 1, 2. Então, agora eu vou continuar. Eu peguei só esse primeiro elemento com o primeiro elemento daqui, de cada um. Agora eu vou pegar esse primeiro elemento e vou combinar com o segundo elemento daqui. Então, vai ficar 0, 2, 0. 0, 2, 1. 0, 2, 2. Então, já fica um 0, eu veio com esse primeiro elemento, com esse elemento. E fiz com todas as misturas possíveis aqui. Certo? Então, aqui, ó. Até agora foram 6 números, né? Então, vou botar aqui embaixo, próximo. Então, agora eu vou começar com o número 1, né? 1, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 1, 2. Beleza, já fiz todas as combinações com o segundo elemento daqui e o primeiro de cada um, né? No caso, o primeiro daqui e aqui com os 3 elementos. Aí agora eu vou pegar esse elemento daqui e vou para o segundo elemento com todos os elementos também. Então vai ficar 1, 2, 0. 1, 2, 1. 1, 2, 2. Aqui, ó, 3, 6, 3, 6. 12 elementos, 12 pares ordenados, tá? Não é tão comum você fazer com 3 conjuntos ao mesmo tempo, né? Daria uma ideia de tridimensão, né? Não sei nem como montar um gráfico tridimensional, né? Que você vai ter x, y, z, né? Mas seria tridimensional nesse caso. Tá? Aqui, como é que seria a representação aqui? Acho que aqui eu fiz montadozinho, tá? 0, 3, 0, 4, 1, 3, 1, 4. 0, 0, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 3. E esse que eu acabei de montar, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 2. E ali fiz, acho que eu mexi no que o número ficou meio tronco, né? As combinações desse último exemplo, tá? Feito tudo isso, no último exemplo a gente trabalhou com 3 elementos, x, y, z. Sendo assim, não teria como representar desse modo pares ordenados, considerando que pares ordenados são formados pelos valores de x e y.
agrupados, os quais determinam pontos no plano cartesiano. Estamos trabalhando com duas dimensões e dois eixos, abscissa e ordenada. Agora poderíamos representar no plano cartesiano o seguinte exemplo. Ali eu botei 3 pares ordenados, tá? E como eu falei, é complicado trabalhar com 3 dimensões, né? E aí, sendo 3 dimensões, eu não teria como representar os pares ordenados. Então, recapitulando a história do plano cartesiano, né? Então, você tem aqui o eixo da abscissa, que é o eixo X, deixa eu ver onde é que tá minha caneta, que é o eixo X, a abscissa é o eixo X, e tem a ordenada, que é o eixo Y. Aí, no primeiro quadrante, vão ser todos os números inteiros positivos. Aqui você já tem o X sendo negativo, mas o Y, como está na parte de cima, é positivo. Aqui no terceiro quadrante, tanto o X como o Y são negativos. E no quarto quadrante, o Y é negativo, mas o X é positivo, né? Então, vamos lá. Se eu tenho uma combinação do par ordenado A, no caso, o produto cartesiano, A vezes B, né? Então, ele vai gerar todos esses pares ordenados. Então, na posição 1, 4, então o I1 é no eixo da abscissa, X é no eixo da ordenada. 1, 5, abscissa, ordenada. 2, 4, 2 na abscissa, 4 na ordenada. 2, 5, 2 na abscissa, 5 na ordenada. 3, 4, 3 na abscissa, 4 na ordenada. 3, 5, 3 na abscissa, 5 na ordenada. Tranquilo, né? Então, todas as combinações de pares ordenados de A vezes B geraram esses elementos e a gente reproduziu no plano cartesiano, tá? Então, por meio do produto cartesiano, geramos pares ordenados e representamos no plano cartesiano. Tranquilo? Então, se eu fosse fazer agora, em vez de A vezes B, B vezes A. Então, gerou esse produto cartesiano, gerou esses pares ordenados. 4, 1, 4, 2, 4, 3. 5, 1, 5, 2, 5, 3. Tranquilo, né? Identidades de conjunto. Então, tem as identidades são importantes também para o que a gente vai estudar mais adiante, né? Idempotência. Então, imagine que eu tenho... Deixa eu pegar aqui minha canetinha, que de vez em quando ela desaparece. Conjunto A, unido ao conjunto A, vai ser o próprio conjunto A. Vamos tentar enxergar isso daqui. Eu tenho o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3. Se eu unir esse conjunto com ele mesmo, o resultado vai ser ele mesmo. Porque o que é essa representação da união? São todos os elementos do conjunto A. Se eu estou reunindo todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto A, vai resultar no próprio A. E interseção. Se eu vou fazer uma interseção desse conjunto A com ele mesmo, então tudo que tem nele também tem nele mesmo, não é verdade? Porque a interseção é o que os conjuntos têm em comum. Então, se no conjunto A eu tenho 1, 2, 3, eu estou fazendo interseção com ele mesmo, eu vou ter ele mesmo como resultado. Não tem dificuldade isso daí, né? Então, tanto a união como a interseção, pela regra da idempotência, corresponde ao próprio conjunto. O que seria a comutativa? É uma regrinha matemática, né, também. Digamos que eu tenho aqui o conjunto A e aqui eu tenho o conjunto B. Vou botar aqui Azão e aqui Bzão. Digamos que aqui eu tenho 1, 2, vamos botar o 3 aqui no meio do caminho. 4 e 5. Quando eu falo em união, são todos os elementos que tem A unido a todos os elementos que tem em B. Então, todos os elementos que tem A, 1, 2 e 3. Todos os elementos que tem em B, 3, 4, 5. Mas na hora de eu montar o conjunto, A união com B vai resultar em quê? No conjunto
a união de todos os elementos, né? Vai repetir o número. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, né? Tranquilo e favorável. E o que seria a interseção? O que eles têm em comum. Quem é o elemento que eles têm em comum é o que está aqui nessa interseção. Então, seria o número 3. É o elemento que os dois conjuntos têm em comum. É o elemento 3. Certo? Então, a comutativa é só para dizer que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ou seja, A união com B é a mesma coisa que B união com A. A interseção com B é a mesma coisa que B interseção com A. Porque os valores não vão se alterar. A associativa também é da matemática, né? Então, é muito fácil a associativa. Você observa que na associativa, todos os elementos aqui, todos os sinais que estão dentro do parênteses são iguais ao sinal que está fora do parênteses. Então, na associativa vai acontecer apenas o deslocamento do parênteses. A união com B dentro do parênteses, união C, é a mesma coisa que A fora do parênteses, união com B, união com C. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se eu tivesse 1 mais 2 mais 3, tá? E dissesse para você que 1 mais 2 mais 3, que um é igual ao outro. Então, 1 mais 2 é 3, mais 3, 6. 1 mais 2 mais 3, 5. 6 também. Então, ele só fez um deslocamento do parêntese. Mas isso só é possível fazer quando eu tenho o mesmo sinal, tá? No caso aqui eu tenho o sinal da união e aqui eu tenho o sinal da interseção, tá? Então, quando eu tenho o mesmo sinal do lado de dentro do parênteses com o mesmo sinal do lado de fora, na associativa eu apenas desloco o parêntese, certo? Na distributiva, aí já é diferente. Como o próprio nome fala, distributivo, ele vai distribuir os elementos. Então, eu vou distribuir o elemento A com B e com C. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um parênteses. Esse elemento de A vai estar aqui, que ele vai ser distribuído, né? Com B e com C. O elemento, o sinal que está do lado de fora vai ficar dentro do parênteses. E o primeiro elemento, que é B, vem para cá. Aí eu fecho parênteses. Esse sinal, esse símbolo que está dentro do parênteses, vai para fora do parênteses. E aí eu abro o parênteses, vou pegar de novo o elemento A. Vou pegar o sinal, o símbolo que está do lado de fora do parênteses. Vou colocar de lado. E vou pegar esse elemento que está dentro do parênteses, que é C. E fecho parênteses. Então ficou A união B, interseção com A união C. Ele fez a distribuição do sinal. Dentro e fora do parênteses. A mesma coisa vai acontecer com a interseção. Eu vou pegar esse A, vou distribuir com B e com C. Aí, o que vai acontecer diferente? Eu vou abrir aqui o parênteses, vou botar o elemento A. Esse símbolo de interseção vem para cá. Depois vem o primeiro elemento, que é B. Fecho parênteses. O símbolo que está dentro do parênteses vem para fora. Abro um novo parênteses. Então, vem o elemento A. Aí você vem interseção com o elemento C. Acabou de distribuir o elemento A com B e C. Beleza, né? Identidade. É fácil, mole. Ah, mas eu vou ter que decorar tudo isso. Não, não é decorar. Se você parar um pouquinho para analisar, você vai ver que tem sentido. Eu estou unindo o conjunto A ao conjunto vazio. Peraí, mas todo conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. E o conjunto vazio ele não tem elemento. Se ele não tem elemento, quando eu unir nada com o conjunto A, que tem elementos, o que vai ser o resultado dessa união? O conjunto A. Porque o conjunto vazio não tem nada, está vazio, não tem nenhum número. Então, você unir qualquer conjunto com conjunto vazio vai resultar nele mesmo. Faz sentido, né? Já a interseção
do conjunto A com o conjunto universo. Eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto universo, que é tudo que está fora do conjunto A. Se eu quero fazer uma interseção de universo com A, vai ser o que eles têm em comum. O que é que eles têm em comum? O próprio elemento A. Porque o conjunto A está dentro do conjunto universo. Então, se eu quero fazer a interseção do conjunto A com o conjunto universo, o que é que eles têm em comum? O conjunto A. Beleza, né? Tranquilo e favorável. Não tem o que fazer nessas regrinhas. Complemento. A gente acabou de ver essa parte de complemento. O complemento de A é tudo que está fora de A, mas que está dentro do conjunto universo. Então, se eu tenho A unido com o seu complemento, vai resultar no conjunto universo, porque ó, o conjunto A está aqui. O A' é tudo que não está dentro de A, mas que está dentro do conjunto universo. Então, tudo que está fora do conjunto A, mas está dentro do conjunto universo, é o A'. Então, a união de A com A' vai resultar no conjunto universo. Já a interseção de A com A' vai ser um conjunto vazio. Por quê? Porque A é tudo que está dentro do conjunto e A' é tudo que está fora do conjunto de A. Então, eles não têm nenhum elemento em comum. Se não tem nenhum elemento comum, quando eu fizer a interseção, vai resultar num conjunto vazio. Sentido, né? Duplo complemento. Lembra da lógica quando a gente estudou dupla negação? É praticamente isso. Eu tenho A' e tenho linha. Se a gente fosse fazer uma dupla negação na matemática, seria essa representação aqui. Não, não, né? A negação está negando a negação. Então, é como se os sinais, eles fossem um eliminando o outro. Se eu nego a negação, eu passo a ter uma afirmação. Então, se eu tenho aqui uma linha é como se essa linha aqui fosse eliminada por essa daqui. Então, vai resultar apenas em A. Como se fosse uma dupla negação, só que aqui a gente chama de duplo complemento. De Morgan também vimos na lógica matemática, que é a simples distribuição do sinal de negação. Então, o sinal de negação vai ser distribuído com A, com o conjunto de união, e aqui com B. Então, vai ficar aqui não A, se a união passa a ser interseção, não B. Certo? Aqui não A, aqui passa a ser união, e aqui é não B. Beleza. Aqui é outra forma de representação. Certo? Se eu tenho A união com B, linha, esse linha na lógica matemática é um sinal de negação. É uma negação de sentença composta. Então, eu estou negando todo mundo que está aqui dentro. Então, se eu estou negando todo mundo que está aqui dentro, vai ficar A', se a união passa a ser interseção, e B'. Mesma forma aqui. A', o sinal de interseção passa a ser união, B'. Tranquilo, né? É só lembrar de De Morgan aplicada à lógica matemática que vai dar a mesma coisa. Exercícios. Sendo um conjunto A, 1, 2, 3, 4, relaciona o conjunto das partes do conjunto A, indicando quantos elementos são e quais são eles. Quando eu quero saber quantos elementos são, eu vou pegar essa fórmula aqui. 2 elevado ao número de elementos do conjunto de A. Quantos elementos eu tenho aqui? 4. 2 elevado a 4 vai ter 16 subconjuntos. Quem são as partes do conjunto A? Então, lembrar sempre que ele vai começar com conjunto vazio. É o menor subconjunto de qualquer conjunto. Depois eu vou começar de forma individual, de um por um, né? Então, vai ser o conjunto 1 é subconjunto de 1, 2, 3, 4. Conjunto 2 é subconjunto 2, 3, 4. E assim sucessivamente. Deixa eu aqui apagar, porque eu já devo ter a resposta aqui, tá? Porque senão, para a gente não perder tanto tempo. Então, vai ficar o quê? 16 subconjuntos. E aqui quem serão os elementos? Conjunto vazio, 1 é subconjunto de 1, 2, 3, 4. Conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4. Terminando todas as combinações de 1, vou começar a combinação de 2 em 2. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Terminou, agora vão todas as combinações com 2. 2, 3, 2, 4.
Por que não 2, 1? Porque já tem aqui 1, 2. Não são combinações que não se repetem de par em par? Então, se eu já tenho 1, 2, nesse caso aqui, o 2, 1, ele só está trocando a posição, mas são os mesmos elementos. Então, 2, 3, 2, 4. Terminou todas as combinações, uma combinação de 3. 3, 4. Tá? Então, terminei todas as combinações de 2 em 2. Agora vamos uma combinação de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. São todas as combinações com 3 elementos. E por fim, 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Se você for contar, vai ter que bater 16 subconjuntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, bateu, né? 16 subconjuntos. Se faltou um aqui, é porque você esqueceu alguém no meio do caminho. Tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Sendo o conjunto S composto por 0, 1, 2. Eu quero determinar as partes do conjunto S. Quem seria a parte do conjunto S? Então, seriam todos os subconjuntos desse conjunto, né? Derivados desse conjunto. Então, seria quem? O menor começa a partir do conjunto vazio, depois vai ser 0, depois vai ser 1, depois vai ser 2, depois 0, 1, 0, 2, depois 1, 2. Depois de feitas todas as combinações de 2 em 2, 0, 1, 2. 3 elementos. Deixa eu aqui só apagar para poder botar a resposta. Então, seria conjunto vazio, 0, 1, 2. Combinação, 0, 1, 0, 2, 1, 2. Terminou, 0, 1, 2. São 8 combinações, né? 3, 6, 7 e 8. Quais são os subconjuntos de um conjunto vazio? Isso aqui já foi pegadinha de concurso, tá? Então, o subconjunto do conjunto vazio seria o conjunto vazio e ele dentro de chaves também, né? Porque imagine, se eu tenho um elemento, que é o conjunto vazio, aplicando a fórmula de 2 elevado a n, ou seja, n seria o número de elementos contido no conjunto vazio. Se só tem um elemento, 2 elevado a 1 vai ser 2 elementos, sendo o primeiro o próprio conjunto vazio e o segundo o subconjunto do conjunto vazio. Tá? Então, isso é pegadinha de concurso. Relações. Então, vamos trabalhar os conceitos de relação entre dois conjuntos. Tá? Isso aqui é muito importante. Acho que depois dele o mais importante é a parte de grafo, né? Então, se A e B são dois conjuntos quaisquer, podemos relacionar ou associar elementos de A com elementos de B, de alguma maneira a nossa escolha. Quando fazemos isso, dizemos que fica estabelecida uma relação binária entre os conjuntos A e B. Vejamos alguns exemplos preliminares. Então, eu tenho um conjunto de relação entre dois conjuntos, tá? Ali no exercício 1, eu coloquei uma regrinha. Então, vamos lá. Os conjuntos A é composto pelos números 2, 3 e 4 e o conjunto B pelos os elementos 6, 8 e 9. Podemos associar um elemento qualquer, x de A, ou seja, quando eu falo x de A, cadê a canetinha? É um elemento qualquer aqui, x de A. Isso aqui é um x, é um elemento x do conjunto A. Podemos relacionar com elementos y de B, um elemento de B, através do exemplo da sentença x se associa com y se somente se x dividir y. Né? Com a sentença acima e com os conjuntos dados, tem que relacionar elementos de x que se relacionam com elementos de y. Então, 2 é divisível, que no caso que seria divisível, né? Talvez na hora de montar. 2 é divisível por 6, no caso 6 divide 2, né? É divisível por 2 e 8 é divisível por 2. Então, é um número que se relaciona com esse conjunto. Né? Se somente se x dividir y. Então, o 6 ele é divisível por 2. O 8 é divisível por 2. O 9 não é, então está fora.
O 3 é divisível por 6 e é divisível por 9, mas não é por 8. E por fim, o 4 é divisível por 8. Então, a relação entre esses dois conjuntos foi em cima dessa regra. Se x for divisível por y, né? Então, x pertence a A, associa-se com y que pertence a B. Se somente se o x, né, ele for dividido por y, né? A relação obtida é representada pelo conjunto. Esse R aqui é de relação, tá, gente? Cadê onde é que tá a canetinha? Ai, meu Deus, a canetinha tá lá em cima. Tem hora que a caneta some. Esse R aqui é de relação, tá? Então, a relação de x e y pertencente ao produto cartesiano, que isso aqui é produto cartesiano, né? Então, a relação de x e y pertencente ao produto cartesiano, tal que x é divisível por y, isto é, 2 e 6, 2 e 8, 3 e 6, 3 e 9, 4 e 8. Tá? Como é que seria essa representação? Deixa eu só voltar aqui. Aqui eu colocaria um R de relação, tá? É como se eu tivesse A se relaciona com B, né? Mais ou menos isso. Então, como é que ficaria essa representação no plano cartesiano? Então, 2, 6, 2, 8, 3, 6, 3, 9, 4, 8. Então, 2 no plano da abscissa, 6 na ordenada. 2, 8, 3, 6, 3, 9, 4, 8. Seria essa representação no plano cartesiano, tá? Então, uma relação binária é o subconjunto de um produto cartesiano. Então, binária dá a ideia de dois conjuntos, né? Então, você tem aqui, supõe os conjuntos A e B e a relação R está contido e é igual ao produto cartesiano A e B. R é a relação, tá? Então, essa relação está contida, é igual ao produto cartesiano de A, B. Então, A e B são denominados domínio e contradomínio de R. Ou seja, de onde é que parte e para onde vai, né? A relação, né? Respectivamente. Um elemento AB, ou seja, o par ordenado AB, pertence à relação. É usualmente denotado por ARB, né? O A, que é o elementozinho aqui, ARB, tá? Já em uma relação R, quando está contido e é igual a A vezes A, onde o domínio e o contradomínio coincidem, é dita uma relação em A, e nesse caso é denotada ARA. Por exemplo, se eu tivesse aqui o conjunto A, 2, 3, 4, se relacionando com o conjunto A, 2, 3, 4. Então, aqui o domínio e o contradomínio coincidem. E quando eles estão se relacionando, seria Azinho, que é o elemento, está se relacionando com Azinho, né? Então, ela também é chamada de relação em A, porque está se relacionando o conjunto A com o próprio conjunto A. Aqui é chamada de relação binária. Eu tenho dois conjuntos distintos. São dois conjuntos, mas são distintos. Aqui, quando tem um conjunto se relacionando com ele mesmo, então, nesse caso, seria relação em A. Se fosse B com B, relação em B. Entendeu? Porque é um conjunto se relacionando com ele mesmo. E como aqui são os elementos, né? O elemento A e o elemento B. Aqui o elemento A estaria aqui e o B aqui. Então, como é que seria a representação? O Azinho está se relacionando com o Bzinho, que é um elemento do conjunto B. Vamos lá. Dado o conjunto 0, 1, 2, 3, formemos uma relação R
associando um elemento X pertencente a A com um elemento Y pertencente a A. Se e somente se o X for menor do que o Y. Então, os elementos da relação R são, então, todos os pares ordenados de A por A, certo? Ou seja, é uma relação em A, nos quais o primeiro elemento é menor que o segundo elemento. Então, tem que ver, 0 é menor que 0? Não. 0 é menor que 1. 0 é menor que 2. 0 é menor que 3. Deixa eu ver se eu botei aqui. Né? Aí eu vou comparar aqui, o 0. O 0, ele não é menor que 0, nem é menor que 1. Então, ele é menor que 2 e menor que 3. O 1, ele é menor apenas que o 3. O 3 não é menor que ninguém. Então, quem seriam os pares ordenados gerados dessa combinação aí? Então, X pertence a A, associa-se com Y pertencente a A. Se, somente se, o X for menor que Y. Então, como é que se define essa relação? Sendo A e B conjuntos quaisquer, uma relação R de A em B é qualquer subconjunto do plano cartesiano A por B. Só que aqui seria uma relação em A, né? Então, R é uma relação de A em B, tal que, no caso, se somente se a relação está contida no produto cartesiano A em B. No caso acima, R está contido e é igual ao produto cartesiano de A e A, pois R, que é a relação, é igual a X e Y pertencente a A vezes A, tal que X é menor que Y. Né? Então, nesse caso aqui, ele fez assim, um X se relaciona com Y. Ele não quis botar A, R, A, né? Ele podia ter colocado A, mas para ficar mais fácil de você compreender que o X é a abscissa e o Y é a ordenada. Então, X e Y pertencem ao conjunto, ao produto cartesiano de A vezes A. Tal que o X, que é os elementos que estão no primeiro conjunto, são menores que os elementos que estão no segundo conjunto, que é Y. Certo? Relação reflexiva. Seja A um conjunto. Deixa eu ver aqui. A um conjunto. E R uma relação em A. Então, R é uma relação reflexiva. Se qualquer que seja A, o elemento A, pertencente a A, tal que A se relaciona com A. Como assim? Quando você vê essa palavra reflexiva, tem que parar para pensar o que é que me lembra reflexiva. Me lembra reflexo. Me lembra um espelhamento. Eu tenho um A aqui espelhado do lado de cá aqui. Então, seja um conjunto, seja A um conjunto e R é a relação em A, então R é uma relação reflexiva se qualquer elemento de A pertencente a A, tal que A se relaciona com A. Então, vamos lá. Os exemplos, né? Então, digamos que eu tivesse aqui, ai meu Deus, se eu tivesse aqui, antes de eu seguir com esse exemplo, eu tivesse aqui um A e aqui um conjunto A. Eu tenho aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele fala o quê? Que é uma relação reflexiva se qualquer que seja o elemento A pertencente a A, tal que A se relaciona com A. Então, A se relaciona com A se relaciona com A se relaciona com A. Então, ele vai gerar os pares ordenados. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Então, uma outra explicação, uma relação é reflexiva apenas quando, para cada elemento de A, existe esse elemento duplicado na relação. Exemplo do produto cartesiano A vezes A. Então, o conjunto A é 1, 2, 3. Então, a relação seria 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ela é reflexiva, ela vai refletir nela mesma. Então, quando o elemento A... Cadê a canetinha? Meu Deus, tem hora que a caneta some. Quando o elemento A se relaciona com A,
né? Agora, lembrando que para cada A tem que se relacionar com outro A. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, então 1 tem que se relacionar com 1, 2 com 2, 3 com 3. Se tiver faltando um dessas relações, não é considerada relação reflexiva. Na reflexão, todo o conjunto tem que se relacionar. Para cada elemento de A, tem que ter um outro elemento de A no outro lado. Então, 1 tem que ser necessariamente se relacionar com 1, o 2 tem que necessariamente se relacionar com 2 e o 3 necessariamente se relacionar com 3. Se faltar qualquer uma dessas combinações, não é considerada uma relação reflexiva. Reflexiva é a relação espelho. O primeiro conjunto tem que estar completamente espelhado na relação. Dúvidas? Então, nessa relação 1, 2, 1, 3, 3 é considerada reflexiva? Você tem que observar. Quais são os números que tem aqui? Eu tenho o número 1, tenho o número 2, tenho o número 3. Eu tenho o número 1 refletido, o número 3 refletido, mas eu não tenho o número 2 refletido. Então, ela não é considerada uma relação reflexiva. Então, e essa aqui de baixo? 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 3. É um reflexivo? Sim, porque eu tenho 3 elementos, 1, 2 e 3. O 1 está refletindo, o 2 está refletindo e o 3 está refletindo. Né? Então, para cada 1 tem que ter 1, para cada 2 tem que ter o 2, para cada 3 tem que ter um 3. Né? Se tivesse faltando qualquer um desses elementos, não seria reflexivo. Como é o exemplo aqui de cima. Eu tenho 1, tenho 2, eu tenho 3, 3, mas eu não tenho 2, 2. Então, esse exemplo aqui de cima, ele não é reflexivo, mas aqui de baixo é sim reflexivo. Tá? E o que seria uma relação simétrica? A relação simétrica, vou pegar a canetinha aqui. R é uma relação de A em B. Então, R está contido e é igual ao produto cartesiano A vezes B. Então, dizemos que R é simétrica se A se relacionar com B e se B se relacionar com A. Então, imagine que eu tenho aqui, se eu fosse botar aqui um pontinho e outro pontinho. Aí aqui fosse pontinho A e aqui um pontinho B. Aí eu tivesse o A se relacionando com B. Se eu tiver um A se relacionando com B, eu tenho que ter um B se relacionando com A. Outro exemplo. Tivesse aqui, ó. Tarará, né? A e B. Se eu tenho uma seta saindo de A para B, eu tenho que ter uma seta saindo de B para A. Certo? Então, para cada par ordenado, eu teria que ter o seu simétrico. Então, se eu tenho o AB, eu tenho que ter BA. Se só tiver só a ida, não tiver a volta, não é considerado simétrico. Então, a relação simétrica é dita simétrica quando o contrário de cada elemento da relação existe. Então, seja R, deixa eu pegar a caneta, seja R uma relação de A em A. R, que é a relação, está contida e é igual ao produto cartesiano A vezes A. Dizemos que R é simétrica se dado x e y pertence à relação. Então, y e x pertencem à relação também. Se para quaisquer que sejam x e y pertencentes a A, tem-se que x se relaciona com y, então y se relaciona com x. Ou seja, se tem na relação x e y, tem que ter o contrário, yx, para ser simétrica. Tá? Exemplo. Eu tenho o conjunto ABC. Aí eu pergunto, nessa primeira relação aqui, R, esse conjunto R, é considerado simétrico? O que eu vou verificar? Ele tem AB. Se eu tenho AB, eu tenho que ter BA. Então, se eu tenho AB, eu tenho que ter BA. Isso aqui, para mim, não vai cheirar nem feder, não vai fazer diferença, porque eu não estou trabalhando com relação reflexiva. Então, vou para cá. Também não vai cheirar nem feder. Então, Jaque, mas é que eu não tenho um AC, um BC, um CA. Não importa. Para ser simétrica, se eu tiver um indo, eu tenho que ter um voltando. Aqui não vai fazer diferença nenhuma, nem esse, nem esse. O que vai fazer diferença é, para cada elemento que eu vou, eu tenho um que volte. E aqui,
AB é simétrica? Não, porque eu só tenho indo, mas eu não tenho voltando. Já o T, eu tenho um AB e tenho um BA. Então, ele sim é simétrico. Então, o R seria simétrico, o T seria simétrico, mas o S não seria simétrico. Por quê? Para cada elemento que eu vou, tem que ter um elemento que volta, certo? E a relação transitiva? Essa é mais chatinha da gente aprender. Por quê? Dizemos que a relação é transitiva se A se relacionar com R, minto, A, R, B, ou seja, A se relaciona com B e que B se relaciona com C. Se isso acontece, então tem que acontecer de A se relacionar com C, nessa ordem, tá? Nessa sequência. Então, se A se relaciona com B e B se relaciona com C, então, necessariamente, A tem que se relacionar com C, tá? Quando isso acontece, a relação é tida como transitiva. Ou seja, qualquer que seja o elemento x, y, z pertencente a A, se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então o x tem que se relacionar com z. Tá? Nessa ordem. Não podia ser o contrário, não. Z se relaciona com x. Não. Se x se relaciona com y e y se relaciona com z, então necessariamente x tem que se relacionar com z. Tá? Cada elemento relacionado com o segundo e o segundo é relacionado com o terceiro. Então o primeiro é relacionado com o terceiro. E relação de equivalência. Quando é que acontece uma relação de equivalência? Quando acontecem essas três relações ao mesmo tempo. Quando acontece uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Então, a reflexiva, quando o A está contido e é igual ao A, elemento A, simétrica, A está contido em B e B está contida em A. Contida e igual, tá? Porque esse tracinho embaixo significa igual. Transitiva, A está contida em B e é igual a B, e B está contida em C e é igual a C. Então, A está contida e é igual a C. Tá? Recapitulando a definição de relação binária. O termo binário é usado para indicar uma relação entre dois conjuntos, seja os conjuntos A e B. Eu estou procurando a canetinha aqui, tá? Seja os conjuntos A e B. Uma relação binária de A para B é um subconjunto de um produto cartesiano A por B. Ou seja, a relação está contida e é igual ao produto cartesiano A vezes B, que também pode ser representado por a relação equivale a um A, B. Né? No caso, ele está apontando como se fosse um condicional, né? Dado um par ordenado x e y, em um produto cartesiano A por B, x está se relacionando com y por R. Escrito x se relaciona com y. Se, somente se, x e y pertencem à relação. Notação: x está relacionado com y. X se relaciona com y se, somente se, x e y pertencem à relação. X não está relacionado com y. Então, ele é representado dessa forma. X não está relacionado com y. Se, somente se, x e y não pertencem à relação. Suponha A um conjunto. Então, a relação R de A em A, ou seja, a origem e destino do mesmo conjunto é dita como uma endorrelação ou autorrelação. Sendo assim, R, que é a relação, é uma relação em A. Por que é uma relação em A? Porque eu tenho dois conjuntos exatamente iguais se relacionando. Ou seja, R é uma relação em A, ou seja, R, A em A, né? A relação de A em A. Também demonstrada por AR. Então, são várias formas de representar essa relação, tá? Então, seja os conjuntos A, composto pelos elementos 1 e 2, e B, pelos elementos 1, 2 e 3, e a relação binária R de A para B, como qualquer que seja x e y,
pertencente ao produto cartesiano A por B, tal que x e y pertencem à relação. Se somente se x menos y é par. Então, aqui, para eu determinar o produto cartesiano de A por B, como é que seria? Eu teria que ser x menos y ser par. 1 menos 1 seria par. 1 menos 2 não. 3 menos 1 seria. 2 menos 1 não seria par. 2 menos 2 seria 0. E 2 menos 3 seria ímpar. Então, no produto cartesiano vai entrar todo mundo. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Na relação apenas aqueles elementos x que forem menor que y e forem par. 1, 1, 1, 3, 2, 2. Certo? Seria essa relação. Essa relação pode ser generalizada para o conjunto de todos os inteiros Z. Neste caso, a relação binária R de Z para Z pode ser definida como qualquer que seja x e y pertencente ao produto cartesiano Z vezes Z, tal que x se relaciona com y se somente se x menos y é par. Adicionou mais esse detalhe dos números inteiros aqui, tá? Nem precisaria. Só foi para enfatizar que vai dar números inteiros aqui, mas eu nem usaria isso. Eu acho que daria para já falar aqui que x pertence à relação com y se somente se x menos y pertence x menos y é par. Como foi apresentado aqui em cima, qualquer que seja x e y, pertencente ao produto cartesiano de A vezes B, tal que x e y pertence à relação, se somente se x menos y é par. Beleza? Então, exercícios para casa. Né? Na verdade, vamos tentar responder aqui, porque a gente está com pouco tempo. Eu vou passar alguns exercícios. Esse dá para a gente resolver, né? Então, conjunto S. A gente tem que se acostumar com esse tipo de leitura aqui, tá, gente? Deixa eu ver onde é que tá a caneta. X tal que x pertence aos naturais. E x ao quadrado é menor que 25. Então, tem que pensar. Quem poderia ser os meus elementos? O meu elemento x, que pertence aos naturais, e está se relacionando, né, x ao quadrado, são elementos que elevado ao quadrado ele é menor que 25. Então, quem seriam os elementos elevado ao quadrado que pertencem aos naturais, que seria menor que 25? 0, 1, 2, 3, 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. E 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Então, não entra. Então, de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Que lindo! Segunda questão. X tal que x pertence aos naturais. E x é par. E x está entre 2 e 11. Ou seja, ele é maior que 2 e é menor que 11. Então, qual o número x que é par, maior que 2, menor que 11? Então, seria 4, 6, 8, 10. Né? Lindo e loiro. Terceira questão. X tal que x pertence aos números reais. Opa! Cadê a minha caneta? Tem hora que sobe. Pertence aos números reais. E x ao quadrado é igual a menos 1. Agora complicou, né? Qual o número real que é elevado ao quadrado? Se é elevado ao quadrado, ele tem que ser par. Não pode dar um número ímpar, né? É igual a menos 1. Na minha lógica, não existe. Esse conjunto só pode ser vazio.
Porque qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo, não vai dar um número negativo. Então, como não existe, é um conjunto vazio, né? Isso é uma pegadinha, questão de concurso, tá? Seja os conjuntos A igual a 2, 3, 4, 5 e B 1, 2 e 5. E a relação binária R de A para B como qualquer que seja x e y pertencente ao produto cartesiano de A vezes B, tal que x e y pertence à relação se somente se o x for maior do que y. Então, x são os elementos de A e y os elementos de B. 2, 1, 2 é maior do que 1, tá ok, mas não é maior que 2 nem que 5, então ficaria só apenas 2, 1. 3, 1, 3, 2, beleza? 4, 1, 4, 2. 5, 1, 5, 2. Então, esses seriam os pares ordenados. 2, 1, 3, 1, 3, 2. 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2. Na outra tela, a gente vai representar ela graficamente. Seja o conjunto C igual a 1, 2, 3 e R uma relação em C, ou seja, C está se relacionando com C. Qualquer que seja x e y, pertencente ao produto cartesiano C com C, tal que x e y pertencem à relação, se somente se x for maior do que y e for ímpar. Então, eu vou construir aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Está aqui em cima, né, para não poluir aqui a visão da gente. Digamos, aqui é C e aqui é C. Eu tenho 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, x vai se relacionar com y, vai pertencer à relação se a soma deles for ímpar. Então, 1 mais 1 não é ímpar, seria 1, 2, 2, 1, 2, 3 e 3, 2. Certo? Então, essas somas aqui gerariam número ímpar. Então, meus pares ordenados seria, como eu falei, 1, 2, 2, 1. 2, 3 e 3, 2, porque a soma vai dar número ímpar. Antes da gente ir para a próxima tela, eu queria saber se essa relação seria reflexiva, simétrica ou transitiva. Para ser reflexiva, eu teria que ter aqui 1, 2, 2, 3, 3. Então, não tem 1, 1, não tem 2, 2, não tem 3, 3. Então, ele não é uma relação reflexiva. Para ser simétrica, para todo elemento que vai, eu tenho que ter um elemento que volta. Então, se eu tenho 1, 2, eu tenho que ter 2, 1. Se eu tenho 2, 3, eu tenho que ter 3, 2. Então, ele é uma relação simétrica. Para ser transitiva, se A apontar para B e B apontar para C, A tem que apontar para C. Então, digamos que aqui seja A e aqui seja B. 1, 2. Então, o B tem que apontar para C, que seria quem? O 3. 2 e 3. Então, 1, 2, 2 e 3. Mas eu não tenho 1 e 3. Então, se eu não tenho 1 e 3, ele não seria transitiva. Seria apenas simétrico, tá? Então, vamos lá. Seja o conjunto 2, 3, conjunto A, 2, 3, 4, 5, que é da questão anterior, né? E B, 1, 2 e 5. Ele quer o quê? Que eu represente graficamente essa relação. Então, só vai ser x quando x for maior que y. Então, eu vou ter 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2. Então, essa seria a sua representação gráfica da relação, no caso, né? Aqui embaixo, como é que seria essa representação? Quando x mais y for ímpar, que eu acabei de desenhar. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. Então, eu tinha acabado de desenhar na tela anterior, tá? E assim, vamos para o próximo exemplo. Seja o conjunto A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E defina a relação binária de R em A. Como qualquer que seja x, tal que y pertence a A. X se relaciona com y se somente se x for divisível por y. Então, como é que seria essa representação? Na letra A, então, 2 é divisível por 2? Sim. 2 é divisível por 4 e 2 é divisível por 6 e por 8.
né? 3 é divisível por 3 e por 6. 4 é dividido por 4 e por 8. 5 só se divide por 5. 6 só se divide por 6. Né? 7 por 7, 8 por 8. Porque imagine se eu tivesse aqui 3 por 6, ia ficar complicado. Mais 6 por 3. Então, há uma diferença de 6 por 3 e 3 por 6 e 6 por 3. Nesse caso aqui, 3 ele é divisível por 3. Ou seja, 3 ele é divisível por 3. 3 é divisível por 6. Tá? Então, por isso que aqui, nesse caso aqui, ó, esse 3, ele é divisível por 3 e é divisível por 6. Mas o 6 aqui, ó, só é divisível por 6. Porque se é um número aqui que ele é divisível, ele não pode ser divisível por 3. Dentre esses números que tem aqui, ele só pode ser divisível, aqui no caso ele aqui, o 6, por 6. Para ter um outro número aqui na tabela, teria que ter um 12, né? Algum número assim mais elevado que ele pudesse ser divisível, tá? Então, 6 só pode ser dividido por 6, 7 por 7 e 8 por 8. Deixa eu apagar aqui. E aí, como é que ficaria a sua representação por meio de grafo? Né? Então, se eu vou desenhar, depois eu apago, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu tenho os elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O elemento 2... Essa bolinha tá horrorosa. Ele se relaciona com quem? Com ele mesmo. Não se relaciona com 3. Digamos que o 3 eu vou colocar aqui. Mas se relaciona com o 4. Vou botar o 4 aqui. Pode ser outra posição, professora? Pode ser sim. Isso você depois resolve. Então, se relaciona com o 4. Você vê que a seta é do 2 apontando para o 4. Se relaciona com o 6. Vou botar aqui o 5. E para não ficar tão distante, deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o 6 alinhado com o 3, que depois ele vai se relacionar, tá? Então, 2 se relaciona com o 6. 6 se relaciona com o 8. Vou botar o 8 aqui mais perto. Vou botar o 7, que ficou faltando aqui, tá? Pronto. Aí, já fiz todas as combinações de 2. O 3 se relaciona com ele mesmo. Ficou horrível. E com 6. Então, ele vai apontar para cá. Para o 6. O 4, ele vai se relacionar com ele mesmo e com o 8. Né? O 5 só vai se relacionar com ele mesmo. O 6 só vai se relacionar com ele mesmo. O 7 só vai se relacionar com ele mesmo. E o 8 só vai se relacionar com ele mesmo. Né? Então, nós temos aqui uma relação reflexiva, porque todos eles se relacionam com eles mesmos. Simétrica, eu teria que, para cada ida, eu tenho que ter uma volta. Então, se eu tenho 2, 4, tem que ter um 4, 2. Não tem. Se eu tenho 2, 8, tem que ter um 8, 2. Não tem. Se eu tenho 2, 6, 3, não tem. Tenho 3, 6, 3, não tem. Então, não é simétrica. E para ser transitiva, se eu tenho A indo para B, indo para C, eu tenho que ir de A para C. Aqui acontece. Mas aqui eu tenho somente um indo para cá
e não está indo para outro elemento, não acontece, então não é transitivo. Então essa relação seria apenas reflexiva. Ficaria dessa forma aqui o desenho, tá? Bonitinho, né? Melhor do que o meu. Vou dar uma pausa aqui, tá? Daqui a pouco eu continuo.